Bom dia! Muito bem-vinda a mais um Café com Pérola. Pega a sua xícara que hoje tem assunto. Bom, hoje eu preciso trocar com vocês algo que Deus falou comigo no profundo, sabe, gente? Foi algo assim, através de uma pregação que eu escutei da pastora Raquel, minha conterrânea de Belfor Roxo, e que Deus está trabalhando, né, grandemente na vida dela. E ela, numa pregação na DEVEC da Posse, ela falou sobre algo muito profundo que mexeu dentro de mim, assim, de uma forma. E eu não poderia usar o título diferente disso, sabe? A gente precisa, sim, focar no futuro. Claro que a gente precisa. A gente tem um objetivo, a gente tem uma promessa, a gente tem um foco mais à frente. Claro que temos. Porém, nós não podemos desperdiçar e desprezar o caminho, sabe? O processo que nós estamos passando. O que eu percebi foram os ganhos que eu tive por causa da minha maior dor. Na minha maior dor, o Senhor me tratou de uma forma tão profunda para me tornar um ser humano melhor, para eu começar a valorizar. E eu quero trazer pontos aqui do que acontecia comigo e que talvez você até está praticando e não compreende. Então, o café de hoje é sobre isso. Saiba da sua promessa, mas não despreze. Não despreze os pequenos avanços, as pequenas vitórias do caminho. A gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente deseja, mas a gente tem que ser grata, sabe? E ser grato é algo tão mais profundo do que simplesmente observar o que está acontecendo. Entende? Então o café de hoje é sobre isso. É sobre você observar o caminho que está acontecendo, quem você está se tornando nesse processo. E eu quero citar o primeiro exemplo do que eu percebi na minha trajetória. Quando eu sempre tive um acesso a Deus, assim, algo muito profundo. Eu lembro que uma amiga minha, a Monique, ela sempre brincava assim: meu Deus, eu quero essa ligação aí, hein? Porque às vezes a gente tinha um propósito, aí a gente orava e Deus já respondia, sabe? No mesmo dia. E eu lembro que eu era muito constrangida por esse amor. Acredito que seja a fé mesmo, porque quando eu oro com muita fé. E eu sempre achei, a minha vida, ela teve altos e baixos em diversas áreas, mas eu nunca tive altos e baixos na área financeira, sabe? Eu tive aquele caminho do início, né, de casal novo, que casou, que tá construindo juntos. Então a gente teve esse caminho, o caminho de ter pouco e de ir batalhando aos poucos e de ir construindo e tal. Mas eu nunca tinha tido um deserto financeiro, digamos assim. E aí, eu sempre tive tudo assim, muito organizado, né? Quem me conhece sabe a história. Quando eu casei, meu marido era louco pra ser pai. A maior vontade da vida dele era ser pai. E eu falava pra ele assim: não, eu vou primeiro fazer a faculdade, porque eu casei antes de começar a faculdade, então era um compromisso meu de que eu ia fazer a faculdade. Depois eu falei pra ele: bom, agora, quando concluiu a faculdade, ele falou: e aí, agora a gente pode planejar o filho? Eu falei: não, agora a gente precisa ter a nossa casa. E a gente teve até minto, eu falei do apartamento. Quando eu comecei a fazer a faculdade, perto de acabar, ele queria que a gente planejasse. Eu falei: não, agora a gente precisa da nossa casa. E aí eu comprei, né, a gente comprou um apartamento ainda estando, eu ainda estando como estagiária. Eu era estagiária ainda,
cursando a faculdade e a gente conseguiu comprar o apartamento. Foi muito Deus, assim, que liberou, né, aquele financiamento e tal. E aí, depois, eu falei, não, agora a gente tem que ter um carro. Então eu sempre fui muito processual em tudo na minha vida. E a vida financeira não era diferente. Então, as viagens, eu sempre falava, não, a gente tem que viajar, a gente tem que curtir. Porque... E a gente nem conseguiu fazer todas as viagens que eu gostaria. Porque eu sempre trabalhei muito. Então, acabei não construindo isso. Talvez se eu tivesse a mentalidade de hoje, nossa, eu nem sei onde eu estaria hoje com a cabeça, né, que eu tenho lá atrás. Mas é isso, faz parte do processo. O que eu quero dizer com isso, te contando essa historinha, que é a minha história, que muitas das vezes a gente tem um processo, né? A gente planeja algo. Então, nosso objetivo era ter filhos, tanto meu quanto dele. Essa era a nossa vontade. Porém, eu sabia que o relacionamento precisava amadurecer e também a gente precisava ter uma estabilidade mínima financeira para quando os filhos chegarem, não estar tão perdido. Qual o objetivo que eu tô te contando isso? Para que você entenda por que a parte financeira para mim foi um incômodo muito grande quando aconteceu. Por quê? Quando eu tive a pior fase financeira da minha vida, foi quando eu estava com o Vitor Hugo, com 5 anos de idade, e grávida do João. Na verdade, não foi a pior parte, essa não, minto. Foi, tipo assim, e ainda estava bom. Ainda tava bom. Tô sendo ingrata, ainda tava bom. Quando a gente fechou a loja, realmente o negócio ficou muito feio. No ano de 2023, o negócio ficou assim, muito feio. E eu fiquei, tipo, caramba, eu planejei tanto. Eu planejei muito. Eu me organizei muito para quando eu tivesse meus filhos, eu ter uma estrutura. Eu lembro que quando foi no ano do Vitor Hugo nascer, a gente fez muito trabalho no Pérola. Eu quitei o carro, porque eu não queria ter parcela de financiamento do carro. Eu tô te explicando isso para você entender o quanto que eu sou planejada e o quanto que eu me preparei para quando eu tivesse filhos. Então você imagina uma mentalidade que vem sendo lapidada, né, por si mesma e tal, de uma organização muito correta, de ter uma vida muito estável. Então assim, eu pensava, tem que estar tudo ótimo. Fizemos todos os planejados do apartamento, reformamos o apartamento para receber, né, o segundo filho. Então a gente tava, sabe, não, vai ser tudo bem, vai dar tudo certo e tal. A gente já tinha algumas outras dívidas, natural, porque ninguém vive, acho que é muito difícil, né, você não ter nenhum tipo de conta a pagar. Mas a gente estava estabilizado, tinha os valores guardados, então assim, a nossa vida estava estável. No fechamento da loja, se você já viu 1 ou 2 cafés atrás, você já sabe como que aconteceu tudo. A gente ficou numa situação financeira muito ruim. Eu tinha planejado algo que não aconteceu e tudo aquilo me chocou muito. Eu falei, e agora? E aí eu só conseguia ver a parte ruim da coisa. Acho que todo mundo, né? Eu só conseguia ver a parte ruim da história. Eu só conseguia ver que tava tudo difícil, que tava tudo faltando, e tava desesperada. E a vergonha, porque ainda tem isso, quando você tem um projeto público e ele dá errado, você ainda tem a vergonha de passar por aquilo. E como me faltava essa maturidade que eu tenho hoje pra falar sobre esse assunto, eu sofri com tudo isso. Com a falta do planejamento que eu tinha feito e não aconteceu. O planejamento que eu tinha executado e não aconteceu. E aí, com o passar do tempo, Deus, na sua grande bondade, começou a me mostrar: filha, nem sempre vai ser do jeito que você planejou. Nem sempre as técnicas, nem sempre a teoria, nem sempre o conhecimento vai te salvar. Tem coisas que precisam acontecer para lapidar quem você é. E parece que é só uma frase bonita.
Mas, com o passar do tempo, eu percebi uma Paula imatura, que quando tinha qualquer problema, saía de si, perdia o autocontrole, perdia a temperança, perdia a sabedoria nas palavras, com qualquer problema. Eu despejava, principalmente sobre aqueles que estavam perto de mim. Despejava tudo. O meu egoísmo, o meu orgulho, tudo, a minha decepção, tudo. E eu fui sendo lapidada esses anos todos, para hoje estar aqui falando com você, ter aceitado esse desafio, que claramente existe um chamado de Deus na minha vida, e eu entendi isso quando eu aceitei abrir tudo isso, porque Deus começou a falar pra mim assim: eu tô te ensinando, eu tô te moldando, eu tô te lapidando, e você vai guardar tudo pra você? E aí um dia fui dormir, Deus fala muito comigo com sonhos. Tive um sonho, eu mesma me vendo naquela situação, dobrando meus joelhos e falando assim: Deus, lá em 2023, Deus, se o Senhor mudar o meu cenário, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor me tirar desse vale, eu vou ensinar a toda mulher, a toda pessoa que quiser aprender comigo, tudo que eu tô passando. Se eu puder, eu vou fazer elas evitarem de errarem aonde eu errei. Se o Senhor me permitir, eu vou ensinar isso. Só que o que eu queria? Eu queria que primeiro Deus me tirasse daquela situação. Eu queria que primeiro Deus me resgatasse daquele vale. Eu queria que primeiro Deus me livrasse daquela dor, para depois eu vim falar, para depois eu vim compartilhar. E naquele mesmo ano, as coisas foram acontecendo, eu acabei começando a mentoria, depois da mentoria eu emendei a consultoria, fiz um pouco, ensinei um pouco, compartilhei um pouco, mas eu sabia que Deus me queria lançada a um projeto. Eu sabia que Ele queria o meu tempo dedicado a algo. Assim como eu resolvi fazer agora, porque eu tomei coragem para aceitar aquilo que Deus já tinha falado comigo há muito tempo. E Ele foi sarando, Ele foi me tirando de alguns vales, Ele foi me dando maturidade, Ele foi me dando resiliência, resistência. Comecei a ficar muito madura, os processos já não me assustavam mais, os desafios já não me trancam mais dentro de um quarto. Eu vejo os desafios e digo: a gente vai resolver, como sempre foi. Eu sempre fui essa Paula. Só que o primeiro baque grande financeiro da minha vida me jogou num poço muito fundo. E eu não deixei ninguém perceber que eu estava nesse poço. Eu não deixei ninguém perceber que eu estava mal. Eu criei uma capa de proteção. Porque eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não queria aceitar. Falei: não vou me vencer por isso. E foi de alguma forma bom pra mim não ter aceitado aquela situação. Ao mesmo tempo, talvez eu sofri um pouco mais porque eu relutei para entender que eu precisava de ajuda. Então, tudo que Deus fez por mim me moldou, me lapidou, e eu não estava falando, eu não estava compartilhando isso com ninguém. Então, hoje eu consigo ver tudo que eu passei e vejo que eu me tornei mais madura, me tornei mais resistente, me tornei mais resiliente, mais amorosa. Eu me tornei mais empática, sabe? O orgulho de precisar da ajuda de alguém já não existe mais. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir mesmo. Porque eu aprendi que nem tudo eu vou conseguir resolver sozinha. Eu aprendi que mesmo que o outro ele tenha algum motivo para querer me humilhar por qualquer coisa, eu não sou aquilo que ele está dizendo. Porque quem me conhece é Deus, e Ele sabe a inteireza do meu coração. Ele sabe da sinceridade.
Eu sou um tipo de pessoa que eu acredito que Deus, ele é paciente, ele é longânimo, mas a sua justiça, ela não tarda. Então não adianta alguém vir e criar um personagem e fingir, ser, sabe, ser uma pessoa falsa querendo fingir ser uma boa pessoa e não ser, porque Deus, ele vai ter a misericórdia, a longanimidade, mas uma hora a justiça dele vai ser feita. E uma das coisas mais temíveis que eu tenho é cair sobre as mãos de Deus, porque a gente que é cristão, a gente costuma dizer isso, né? Se a gente cair no mal, o Senhor vem e nos livra, mas da mão dele, quem pode nos livrar? Porque eu entendo que o Deus que eu sirvo é onipotente, onipresente e onisciente. Não existe outros deuses, só existe um Deus. Só existe Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é a minha crença, isso é o meu credo. É nisso que eu pauto a minha vida. E ao mesmo tempo, o Senhor me fez enxergar os meus erros. Então, quando eu olho para tudo que passou, eu consigo enxergar os meus erros. A hora que eu fui egoísta com algumas pessoas, a hora que eu fui orgulhosa com outras, sabe? Eu fico observando tudo que passou e falo, Deus, não me permita ser de novo, errar de novo. A minha oração todos os dias é que Deus me torne uma pessoa melhor, mesmo que para a sociedade a gente já esteja num nível perfeito de ser humano. Mas eu sempre peço, Senhor, me torna uma pessoa melhor. Tira de mim os defeitos, me faz a tua imagem e semelhança. E tem tantas coisas que ainda precisam ser modificadas. Mas se eu não tivesse parado para observar o processo e tendo visto as grandes conquistas que eu tive ao longo do caminho, tivesse só enxergado que o sucesso total seria quando eu tivesse 0 dívidas, quitado todos os meus problemas, talvez até agora eu não teria o meu coração grato pelo que o Senhor fez por mim. Hoje, para ter a empresa que eu sonho ter um dia, eu vejo que eu estou muito mais resistente. Porque a nossa vida, ela está pautada no desejo do nosso coração. O Senhor, ele é Pai bondoso. Então ele concede o desejo do nosso coração. Só que a gente acha que para alcançar o que você deseja, o que o seu coração almeja, você já está pronta. E muitas das vezes você não está pronta. Você vai ter que passar por um processo, por um momento, por uma situação, para que o que falta em você seja lapidado, seja preparado, para quando você chegar naquele objetivo final, aí sim você está pronta para receber aquilo que o seu coração desejou lá atrás. O negócio todo é que a gente esquece disso, a gente faz uma ruptura nesse tudo e acha que se eu desejo ter uma empresa bem sucedida, uma empresa que gera emprego, uma empresa que ajuda o próximo, que ajuda a comunidade, que contribui com o meu município, com o meu país, eu acho que para uma empresa chegar nesse nível, a Paula lá de 2013, estava pronta para ter essa empresa. A Paula de 2013 mal conseguia enxergar o seu próprio umbigo. A Paula de hoje já consegue enxergar o dela e um pouco mais dos outros. Eu aprendi a ser bondosa, mas aprendi também a defender as minhas próprias necessidades. Porque eu passei por todos esses momentos. Pelo momento de ser egoísta, de só enxergar os meus próprios desejos, mas eu também passei pelo momento de me abster dos meus próprios desejos para fazer a vontade do outro. E aí eu só fazia a vontade do outro e não olhava pra mim. E agora eu passo pelo momento onde eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quais são as minhas vontades, mas eu também posso contribuir para a caminhada do outro, sem interferir na minha, sem que eu precise voltar atrás, sem que eu precise abrir mão do que eu quero para ajudar o próximo. Hoje eu sei equilibrar, mas foi necessário passar por tudo isso. Então o café de hoje é para te falar que talvez esse processo todo que você está passando na sua vida tenha um propósito, que é te tornar melhor. E se você não parar para olhar e analisar os pequenos ganhos, as pequenas pedras preciosas que estão no caminho,
Vai demorar muito para você alcançar seu objetivo, porque é necessário que você enxergue tudo que Deus está fazendo e está mudando em você. É necessário que você enxergue tudo que está acontecendo, quem você está se tornando, aquilo que estava ruim, que está melhorando, aquilo que você não tinha e você está conquistando. É como se você estivesse fazendo soft skills. Você está aí sendo melhorada. As suas competências estão sendo acrescentadas. Na visão de vida, na visão de mundo e na visão dos negócios. Eu me tornei uma mãe melhor. Eu me tornei uma esposa melhor. Eu me tornei uma dona de casa melhor. Os 2 últimos anos da minha vida me ensinaram muito. Me ensinaram a nunca mais colocar pessoas relacionadas aos meus sonhos. Porque se der ruim, dá ruim só pra mim. Mas quando tem outras pessoas envolvidas e dá ruim, se der ruim, dá ruim pra todo mundo. E aí eu aprendi diversas coisas que é assunto para outros vídeos. Mas eu queria compartilhar isso com você. Não deixa de aproveitar o processo. Não fique ansiosa só pelo momento final que você tanto deseja. Olha esse caminho e seja grata por tudo que está acontecendo. Com certeza, eu digo com 100% de certeza, tem algo que está acontecendo e está te lapidando, está te deixando melhor como pessoa, como mulher, como empresária, como ser humano. Então seja grata por todos esses momentos. Aprenda com eles. Anote os erros, anote as correções. Melhore, melhore e melhore. Daqui a pouco você vai alcançar seu objetivo final. Daqui a pouco você tem outro objetivo. E é assim porque a nossa vida é um fluxo, né? Ela se renova. Eu espero que o café de hoje tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários se você compartilha da mesma ideia, se isso te ajudou de alguma forma. Deixa aqui nos comentários. Por favor, curte esse vídeo e não deixe de se inscrever nesse canal, tá? Eu sei que são muitas tarefinhas, mas é tão rapidinho. Curtiu, se inscreveu, comentou. E aí, se você achar que alguém merece ouvir o café de hoje, você compartilha com ela. Eu agradeço a sua companhia por aqui e até amanhã às 8h30.